Graça e paz, povo de Deus. Eu sou teu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu estou muito feliz e contente por esse novo ano que Deus nos concedeu, esta grande vitória, esta grande bênção. Que o nosso Brasil é um país abençoado. Bem-aventurado é a nação cuja Deus é o Senhor. Deus é o Senhor dos católicos, dos espíritos, dos evangélicos. Deus é de todos. Deus não faz separação de pessoa. Como diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Nós somos todos um só em Cristo. As religiões fazem diferença. Há um grande preconceito. Esse preconceito racial não é só lá fora, existe dentro da própria chamada Igreja de Deus, que de Deus não tem nada, porque Deus não habita nessas coberturas de parede, com a cobertura, um teto, banco, tribuna. Deus não habita neste lugar. Apenas ali é um lugar de reunião. Ali pode se tornar um teatro, pode fazer ali um salão de baile, pode fazer o que quiser fazer ali dentro, porque Deus não habita naquele lugar. Porque Deus habita naqueles pela qual Deus o escolheu e separou. Deus habita dentro de nós. Porque igreja significa sair para fora. No grego, igreja, significa sair para fora. Não permanecer lá dentro da lei, é sair fora da lei. Isso é o significado de igreja. E agora, traduzido para a igreja, que fizeram parede, um salão, colocam aquele monte de banco lá dentro e chama isso de igreja. Mas a Bíblia chama isso de movimento. E a mensagem que eu tenho nessa noite? Você crê em visão? Você crê nesses cartomantes? Essas pessoas que diz que tem dom de visão. Você acredita que essas visões, esses sonhos, que são contados dentro das chamadas igrejas, isso procede de Deus? Isto é verdadeiro? As pessoas dizem que tem dom de visão e tem visto muita coisa. Você acredita em dom de visão? Então vem comigo. Nós vamos olhar para a Bíblia. Porque nós vemos muitas pessoas falando tanta bobagem. E muitas vezes alguém diz, irmão, vai vir aqui uma serva de Deus. Esta mulher já foi ao céu. Ela tem tanta coisa para contar que ela viu no céu. E Deus já levou ela no inferno. E ela viu tanta coisa no inferno, para começar, isso é mentira. O que é inferno? Eu pergunto a você, o que é inferno? Ah, o inferno é um lugar terrível. Não. Por que terrível? O que é inferno? Ah, inferno é um lugar profundo, onde existe lugar de fogo, tal. Quem te disse isso? Onde está escrito isso? Não existe inferno. Isso é uma mentira contada pela Igreja Católica. E vocês entraram de gaiato nisso daí. Inferno é sepultura. Todas as pessoas vão para o inferno. Traduzido para a nossa língua, Padre João Ferreira de Almeida, quando traduziu Hades, Seol, ele podia ter dito, né? Traduzindo para a nossa língua, ele podia ter dito que era sepultura, ele colocou o inferno. Mas toda pessoa que vai debaixo da terra, que é colocado dentro de um túmulo, é um inferno. Você está debaixo da terra. Então não existe, meu irmão. Se uma pessoa que morre, a carne, o que é que vai para o inferno? Se ainda que existisse esse tal de inferno,
O que sobraria para o inferno? Se a carne vai para a terra destrói a carne. Quem vai sobrar para o inferno? O espírito volta para Deus. O que vai queimar no inferno? Vai queimar a terra? Então para de ser idiota, de acreditar nessa idiotismo, de negócio de inferno. Manda consultar o Google. Pergunta para o Google se existe esse tal de inferno, que amedronta tanto vocês aí dentro desses movimentos chamados igreja. Eu acreditei muito nessas coisas, quando eu não conhecia a verdadeira graça que está aqui dentro das cartas do apóstolo Paulo. Esse negócio, eu fui ao céu. Ah, lá no céu teve isso. Lá no céu vi isso. Lá no céu encontrei com fulano. Para começar, Jesus diz 3:13 de João, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu, que foi ele. Então ninguém subiu. Então isso é uma grande mentira, porque se naquele tempo ninguém tinha subido, por que que hoje esses e essas mentirosas ficam dizendo em cima dos púlpitos que têm ido ao céu? Nós conhecemos somente um homem com grande privilégio, que ele subiu até o terceiro céu. Porque Moisés subiu ao Monte Sinai para encontrar com Deus. Mas o apóstolo Paulo subiu até o céu e recebeu de Deus toda a revelação que Deus tinha para o mundo gentil. Agora fica aí, porque eu fui lá no céu. Cheguei lá no céu, eu vi cabelo, eu vi unha pintada, eu vi sapato de salto alto, eu vi saia curta, eu vi calça comprida que as mulheres usavam. Eu vi não sei o quê, e não sei o quê. Irmão, para com essas bobeiras. Para com isso, é uma coisa de um idiota que fala umas coisas dessa. É uma pessoa doida. Tem que colocar uma pessoa dessa num hospício, internar uma pessoa dessa. Vai nesses movimentos aí, esses movimentos doidos que existem por aí, e as pessoas saem de lá com a mente perturbada, falando esse monte de besteira, e existe um monte de gente que acredita nessas besteiras. Aonde você encontra dentro dessa Bíblia que alguém que foi ao céu, a não ser o apóstolo São Paulo? E ele disse assim, que o que o olho não viu, 2 de Coríntios e 9, o que o olho não viu, e os olhos não, o que os olhos não viram e o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. E o que o apóstolo Paulo esteve ao céu e ele não revelou nada, que ele disse que não tinha como, ele não disse nada. Não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas até o terceiro céu ele chegou. Agora esse povo vai e sonha esses sonhos doidos, com uma doida aí, uma tal de profeta, vidente, sei lá, diz que foi ao céu e chegou ao céu, ela disse que viu uma grande escada. E ela subiu aquela escada, lá em cima estava aquele monte de anjo rodeado em volta do Lázaro. Lázaro morreu, acho que agora em 2021, Lázaro morreu com aquela enfermidade. Ele faleceu com a Covid. E ele disse que estava ali cantando, mas ela disse que o que surpreendeu ela é que Lázaro era branco. Que a pele de Lázaro era branquinha, o cabelo loiro, o olho azul. Mas espera um pouco. E ela disse que, minha irmã, o que você está fazendo aqui? Cumprimentou ela e tudo. Uma pessoa dessa tem que internar no hospício. Uma pessoa maluca, uma pessoa doida. E está dentro desses movimentos chamados pentecostais, que são os piores movimentos que existem na face da terra, se chama pentecostais. Se você vai numa igreja batista, presbiteriana tradicional, o povo ali tem respeito. O povo ali tem ordem e decência. Mas todo movimento pentecostal é um povo doido. Um povo que não tem
controle, um povo que fala besteira, fala bobeira, fala coisa que não existe. E é o que acontece dentro desses movimentos. Falam uma língua doida lá, dizendo que é língua estranha. Nem eles sabem o que estão falando. Porque língua estranha é falar o inglês, falar o francês, falar o alemão, isso é língua estranha. Agora a pessoa fala lá uma barulheira, um blá 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 blá, e diz que é línguas estranhas. É um povo todo maluco, e eu saí do meio desse povo. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Deus não está neste lugar. Então você, meu irmão, minha irmã, não crê, não acredita nessas mentiras. Quando alguém, vai vir um irmão aí, vai vir uma irmã que foi até o inferno. Lá no inferno ele viu tanta gente desviada. Lá no inferno ele viu gente, mulher que corta o cabelo. Ele viu lá mulher de saia curta no inferno. Ele viu aqueles homens que bebiam, que ficavam dentro do bar bebendo. Ele viu lá cantor Michael Jackson, viu Elvis Presley, viu não sei os Beatles, viu não sei quem, viu não sei quem. Tantos esses artistas famosos aqui que morreram, está tudo lá no inferno. Por que ela não ficou no inferno? Já que ela estava lá, devia ficar lá. A gente para com essas tolices, com essas bobeiras. Eu tenho um livro aqui de um certo pastor aí que fala essas besteiras. Que Deus levou ele ao céu, ele disse que lá viu o presbítero, viu a esposa do presbítero, bem sentadinho, tranquilo. Para começar, no céu não tem cadeira. A Bíblia só diz assim, que aqueles que morrem é levado ao vale do esquecimento e não se lembra de mais nada. Espírito, é o espírito que é levado. Jesus diz, são como os anjos de Deus, não se casam, não se dão em casamento. Ninguém conhece. Mas lá no céu eu vou ver meu pai, vou ver minha mãe, porque tem um hino que diz, verei minha mãe, meus irmãos, lá verei Abraão e tal. Isso é música. Para com essas bobeiras. O próprio Jesus Cristo diz, quando foi perguntado a ele, de quem essa mulher será esposa? Do primeiro que ela casou com 7 irmãos. Os saduceus perguntaram a Jesus, do último do primeiro. Jesus falou, no céu não se casam, não se dão em casamento, são todos como os anjos, é tudo espírito. Espírito não tem rosto, não tem face, não tem perna, não tem braço, não tem cor. Como é que você vai conhecer? Isso não existe. Para com essas tolices, com essas besteiras. Inferno é sepultura. Como é que você vai na sepultura? O que é o diabo? O diabo é um adjetivo. É um nome, é um adjetivo. Então para com essas tolices, com essas besteiras que você aprende dentro dessas loucuras. Esses lugares aí, onde esses doidos sobem no público e fazem aquela loucura, o povo sai de lá tudo temeroso. Em vez de sair lá feliz, alegre, contente, porque a palavra evangelho significa boas notícias, boas novas, coisas, algo novo que vem aos nossos ouvidos e desce ao nosso coração. Nós sai alegre, contente, satisfeito. Não nós ir neste lugar e só se fala em inferno, em diabo, em demônio, vai entrar 7 na sua vida. E você e tal, o que está acontecendo é o diabo. Você está doente, é o diabo. Você perdeu o emprego, é o diabo. Você brigou em casa com seu marido, com a sua esposa, é o diabo. Seu filho está nas drogas, é o diabo. Não existe diabo. Diabo é só carne. Prova. Alguém pode me provar se existe diabo dentro da Bíblia? A palavra diablo, no hebraico, significa o quê? A carne. A carne da pessoa é o próprio diabo. Isso que nos leva a fazer o que é errado. É o desejo da nossa carne. Isso que é o verdadeiro diabo. Não é um ser. Diabo não é um ser. É um nome, um adjetivo. Satanás é o adjetivo. E a Igreja Católica, no século XI, pintou esta figura de chifre, de rabo, asa de morcego.
e colocou aí essa figura horrível e fizeram vários filmes a respeito disso. Isso colou na mente dos crentes, e os crentes, por não acreditar e não valorizar este livro, eles começam a crer na mentira. A mentira hoje, ela tem muito mais força do que a verdade, porque todas as igrejas, isso é, todos os movimentos religiosos, ensinam o quê? A mentira. E quem ensina a verdade? Os pregadores da graça. Vá em qualquer um dos pregadores da graça, eles que vos falam, e outros irmãos da graça, quando você vê, entra na sua internet, e você vai encontrar ali no seu celular, você vai encontrar um pregador da graça, dê ouvido a ele. Ouve uma, duas, três, Deus vai te abrir esse entendimento. Está aqui dentro, aqui que está. O ouvir, muitas vezes, te leva à sua mente. A mente é uma terra fértil. Tudo que plantar numa boa terra, ela vai produzir. Então, a pessoa planta mentira na sua mente. Você cresce com essa mentira, acreditando que existe inferno, enquanto inferno não existe, diabo não existe. E que céu não existe, nada disso. A própria Bíblia Eclesiástica, capítulo 12, versículo 7. O espírito volta a Deus, de onde ele veio. E o corpo volta à terra, de onde veio, e vira terra. Acabou. E aí? Pronto. Acabou. A conta fechou. E aí? O que você tem para contradizer este livro? Se o espírito volta a Deus, o corpo volta à terra e vira terra, sobrou o quê? Como é que você pode me explicar isso? E lá em Filipenses 3:20 diz que o espírito volta para a sua terra natal. Qual é a terra natal do espírito? O céu. E Deus não é pai. Deus não é teu pai. Deus é pai do espírito. Hebreus capítulo 12 e versículo 9. Deus ele é pai do espírito. Pai da sua carne são seus pais biológicos. Deus não tem nada com a sua carne, que Jesus disse que a carne, João 6,63, e a carne para nada aproveita. A carne não significa nada para Deus. Essa carcaça aqui nossa, ela não tem significado nenhum. O importante é o que habita dentro de nós, que é o Espírito. O Espírito não se contamina como o peixe de água salgada que vive dentro da água salgada e não se contamina com a água salgada. Então, meu irmão e minha irmã, se você ouviu essa mensagem, você gostou dessa mensagem, curte esta mensagem, né? Divulga essa mensagem, passa essa mensagem para outros que acreditam em inferno, acreditam em diabo, acreditam nessas coisas, que tudo isso é uma enganação, é mentira. Isso veio da Igreja Católica, porque essa chamada Igreja Evangélica é a Igreja Católica piorada. Ela saiu de dentro da Igreja Católica, ficou pior do que a Igreja Católica. Ela só serve para mentir, mas se você ouvir o Evangelho da Graça, você vai ver que é o verdadeiro Evangelho que transforma e edifica a nossa vida. Que Deus assim nos conceda essa graça, graça e paz para todos. Goodbye.